Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos para a primeira atividade do terceiro bimestre. Hoje nós vamos falar de determinantes de matrizes, beleza? Então, bora lá? Bom pessoal, então, o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar um arquivo, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar esse arquivo. Esse arquivo vai ser o mesmo que vai estar disponível para vocês lá dentro da plataforma, ok? Vou pegar aqui mês de agosto, atividade segundo ano. Esse arquivo vai estar disponível para vocês lá dentro da plataforma e é ele que a gente precisa estudar hoje. Então vamos lá. Determinantes. Então, definição: determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Então, lá nas outras aulas do segundo bimestre, a gente falou bastante sobre as matrizes, né? São aquelas tabelas A1, A2, organizada. Então, o que seria? E tem vários tipos de matrizes. Então, o que seria o determinante? É um número associado a uma matriz quadrada, ou seja, tem a mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas. Então, aplicações dos determinantes na matemática. Geralmente ela é utilizada para cálculo de matriz inversa, para resolução de alguns tipos de sistemas de equações lineares, para cálculo de área de um triângulo, quando são conhecidas as coordenadas do vértice, e entre outras várias aplicações. Em outras áreas também, ele é muito utilizado, por exemplo, balanceamento de rações na área da zootecnia, nas engenharias, então é muito utilizado, certo? Então vamos começar com o primeiro determinante aqui. O determinante de primeira ordem, ou seja, quando a matriz só tem um único elemento. Então, um determinante é uma matriz quadrada de primeira ordem, ela só tem um único elemento, ou seja, o A11. Lembrando que estamos falando aqui de primeiro é linha e depois coluna. Chamamos de determinante associado à matriz M ou número real A11, é ele mesmo. Então, como que a gente escreve isso? Det, que é o determinante, aí o nome da matriz, nesse caso é M, dessa matriz A1 aqui, vai ser o próprio elemento A11. Exemplo, se eu tenho a matriz M1 formada apenas pelo elemento 5, então o determinante dessa matriz M1 vai ser o próprio 5, tá? Gente, não confunda esse módulo aqui como módulo, tá? Isso daqui não é um módulo, isso aqui é barra de matrizes, tá? Não é um módulo, vou deixar bem claro que isso daqui não é um módulo. Um outro exemplo aqui, se eu tenho o elemento menos 3, a matriz M2 só tem menos 3. Então o determinante dela é o próprio menos 3. Então até aí beleza. Quando eu tenho uma matriz de um único elemento, o determinante dela é ele mesmo. Isso vai ajudar bastante, vocês vão entender daqui a pouco. Então, determinante de segunda ordem, ou seja, agora estamos falando de uma matriz quadrada 2 por 2, que tem duas linhas e duas colunas. Então, dada a matriz M, A1, ou seja, primeira linha, primeira coluna, A12, primeira linha, segunda coluna, A21, segunda linha, primeira coluna, e o A22, que é segunda linha, segunda coluna, ou seja, por isso é uma matriz de ordem 2. Por definição, temos que o determinante associado a essa matriz, ou seja, o determinante de segunda ordem, é dado por... Deixa eu abrir aqui, rapidinho. Isso daqui. Pronto, agora sim. Beleza, deixa eu ver se está tudo ok. Isso aí. Bom, como que a gente vai calcular esse determinante? Nós vamos pegar a diagonal, chamamos isso daqui de diagonal principal. Deixa eu colocar aqui uma cor verde. Vamos pegar a diagonal principal, que é essa daqui. Essa é a diagonal principal. E vamos pegar a diagonal... Abre. Secundária, que é esta daqui. Beleza? Então, na diagonal principal, nós vamos fazer os elementos, ó, A1 vezes A12. Então, eu vou multiplicar A11 por A12.
vezes, ficou horrível isso aqui, hein? A22, desculpa, A22, diagonal principal. E aqui eu vou multiplicar essa da secundária. Na diagonal secundária, vou fazer aqui A21 vezes A12. Como é um produto, a ordem do produto, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, A21 vezes o A12. O A12. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a principal. Vamos pegar a principal, esse produto, menos a secundária. Então, basta fazer diagonal principal menos a diagonal secundária. Fácil assim, simples assim. Então, vamos lá, vamos recapitular aqui. Vou fazer essa diagonal aqui, esse vezes esse, menos esse vezes esse, que é a diagonal secundária, ok? Bem simples, né? Então, aqui vamos para o exemplo prático. Então, o determinante fica dessa forma. Exemplo, vamos pegar a matriz M. Quem são os elementos? 2, 3, 4 e 5. Então, o determinante dessa matriz M vai ser o quê? Vai ser essa diagonal principal aqui, 2 vezes 5. Aí, o resultado de 2 vezes 5, menos, sempre menos, a secundária, 4 vezes o 3. Então, 2 vezes 5, 10. 4 vezes 3, 12. 10 menos 12, menos 2. Fácil, né, pessoal? Então, diagonal principal menos diagonal secundária. Beleza? Então, o determinante dessa matriz M é o menos 2. Então, vamos lá, vamos dar sequência. Conclusão. O determinante de uma matriz de ordem 2 é dado pela diferença. O que significa a palavra diferença? Diferença nada mais é que o quê? Fazer a operação de subtração, né? Um menos o outro. Então, a diferença é entre o produto dos elementos das diagonais principal e o produto dos elementos da diagonal secundária, certo? Agora vamos falar de menor, o menor possível cofator. Complementar, desculpa, menor complementar. Quem seria o menor complementar? Chamamos de menor complementar relativo ao elemento A e J, ele vai ser sempre relativo a um elemento, tá? Da matriz. Sempre relativo a um elemento da matriz. Então, o menor complementar de uma matriz M quadrada, de ordem sempre N maior do que 1, ou seja, ela não pode ser um único elemento. Ela pode ser 2, 3, 4, 5, mas não vai ser o 1. O determinante MC, ou seja, menor complementar do elemento IJ, de ordem N-1, associada à matriz obtida de M, quando suprimimos a linha e a coluna que passam por A e J. O que é suprimimos? Essa palavra que é suprimimos, nós vamos desconsiderar a linha e a coluna que está passando pelo elemento A e J. Vocês já vão entender aqui na prática, fica mais fácil. Então vamos lá. Exemplo. Então eu tenho a matriz M de ordem 2, ou seja, ele é 2 por 2, duas linhas por duas colunas, certo? Para determinar o menor complementar dessa matriz aqui, o que nós vamos fazer? Relativo, vamos pegar, tem sempre relativo a alguém. Vamos fazer relativo ao primeiro, só esse primeiro aqui, ó. Então, quem é o menor complementar relativo a esse elemento aqui, ó? Relativo ao elemento A1, então, menor complementar 1, certo? Nós vamos retirar tudinho, nós vamos retirar a linha em que ele está e também vamos retirar a coluna em que ele está. Nós vamos simplesmente ignorar, nós vamos suprimir isso aqui, vamos suprimir. Então, quem que ficou? Ficou apenas o elemento A22. Então, o menor complementar relativo ao A11 vai ser quem? O A22. Quem é o determinante de A22? Quando só tem um, lembra? Determinante quando só tem um único elemento é o próprio elemento, certo? Então, isso é o menor complementar. Relativo a alguém, sempre vai ser relativo a alguém.
Então vamos fazer um outro aqui, vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor que eu quisesse o menor complementar relativo ao 2,1 aqui, o A21, ao 2,1. Como que ficaria isso? A gente vai pegar aqui, ó, é relativo a esse, certo? Então nós vamos desconsiderar a linha em que ele está, vai sumir, e a coluna em que ele está também vai sumir. Então quem que fica? Fica simplesmente a matriz, que fica apenas o A1, 2 nesse caso, e basta eu pegar esse determinante aqui agora, aliás, é com barrinha, porque estamos falando em determinante, tá? Deixa eu mudar aqui a borracha para ficar pequenininha. Pequenininha a borracha. Só uma barra, tá? Aqui não... E quando a gente está falando na barrinha, estamos falando especificamente do determinante aqui, tá? Então, o determinante, quando só tem um único elemento, é o próprio A1, 2, certo? Então, o menor cofator ele é sempre relativo a alguém. Então, não se esqueçam disso, tá? Vamos apagar todos aqui. Vamos dar continuidade. Aqui eu já dei um exemplo. Vamos pegar aqui uma maior aqui agora. Exemplo 2. Dado a matriz M. Então, essa matriz agora é de terceira ordem, ou seja, ela tem 3 linhas. Aqui, ó. 1, 2, 3. São 3 linhas e 3 colunas. 1, 2, 3. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, vai fazer aqui, ó. Vamos fazer o exemplo. Menor complementar relativo a esse cara aqui, ó. Relativo a quem? Ao A11. Lembrando que o menor complementar é sempre relativo a alguém. Então, de primeira, você já pode desconsiderar quem? A linha em que ele está e a coluna que ele está. Então, ó, linha e coluna. Então, quem vai sobrar aqui? Vai sobrar essa matriz aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer isso daqui, ó. O menor complementar 1, ele vai ficar quem? A matriz é o determinante da matriz A22, é a que ficou, a que sobrou lá. A32, A23 e o A33. Lembrando que isso é o determinante. Então, como que a gente calcula o determinante de uma matriz de segunda ordem? Diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, isso vai ficar igual a o A22 vezes o A33 menos, essa era a principal. Eu faço sempre menos a secundária. Quem é a secundária? O A32 vezes o A23, certo? Lembrando que tem que tomar cuidado com os sinais aqui. Primeiro você faz um produto e faz a regra de sinais, sempre, ok? Então, esse foi o exemplo que eu fiz relativo a esse, mas lembrando que o menor complementar pode ser relativo a qualquer um dos elementos. Eu poderia fazer relativo a quem? Ao A22. Então, o que eu tenho que fazer? Excluir a linha em que ele está e a coluna que ele está. Quem sobraria? Quem que eu faria aqui para montar a minha nova matriz? Esse e esse, certo? Então, se eu estivesse fazendo o menor complementar relativo ao 2,2, ou seja, seria... Aqui não colocou no exemplo. Quem que ficaria isso daqui? Eu faria o determinante dessa matriz que sobrou aqui, ó, A11, A31, 3,1. Aqui ficaria o elemento A13 e aqui o elemento A33. Como que eu calculo esse determinante aqui? Diagonal principal, sempre a diagonal principal é essa, descendo, menos a diagonal secundária, certo? Então, isso é o menor complementar, beleza? Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Aqui é a resolução, vocês vão ter acesso, tá, pessoal, isso aqui, a esse material. Então, aqui é a resolução dos exemplos. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com matrizes generalizadas. Lembrando sempre que quando eu estou pegando aqui o
I e o J. O I é a linha, sempre o primeiro, a linha. E o J é a coluna. Então, quando a gente pega esse elemento aqui, ó, A23, eu sei que ele está na segunda linha e terceira coluna. Isso é importante vocês lembrarem sempre disso. Tá bom? Então, isso aqui tudo já está explicado. Vamos prosseguir aqui. Bom, agora vamos falar de cofator. Isso é muito importante. Nós vamos usar o menor complementar para fazer o cofator. O que seria esse cofator? Chamamos de cofator ou complemento algébrico. Geralmente é mais utilizado a palavra cofator, mas pode ser utilizado complemento algébrico. Relativo ao elemento A e J, mais uma vez, é relativo a alguém, tá? Então, eu vou ter sempre o cofator relativo ao elemento. Então, vai ser daquele elemento específico de uma matriz quadrada de ordem n, o número A e J. Quem será esse número A e J aqui? Ó? Como que a gente chega nesse número A e J? Ele vai ser sempre menos 1, isso é muito importante, sempre, tá? Menos 1 elevado a I mais J, ou seja, eu vou pegar onde ele está na linha, mais o número que ele está de coluna, I mais J, vezes o menor complementar relativo ao mesmo elemento que eu estou falando. Observe que aqui é I, J, J. Então, tudo que a gente viu aqui em cima de menor complementar, a gente vai utilizar para calcular o cofator, certo? Então, a única diferença aqui para encontrar esse cofator A e J é que agora a gente precisa multiplicar ele. Isso aqui é o menor complementar, que a gente acabou de ver lá em cima. A única diferença é que vai entrar isso daqui agora, que é o quê? Menos 1 elevado a I mais J. Lembrando que I é linha, J é coluna. Então, vamos fazer o cálculo do cofator aqui, ok? Vamos pegar esses exemplos aqui. Exemplo 1. No exemplo 1, nós temos uma matriz de segunda ordem, ou seja, duas linhas e duas colunas. Os cofatores relativos a todos os elementos dessa matriz. Vamos fazer de todas, ok? Então, o primeiro aqui, ó, o cofator referente a esse. Então, a primeira coisa que a gente já faz, a gente precisa do menor complementar, não precisa? Então, eu já sei que eu vou eliminar essa linha e eu vou eliminar essa coluna aqui, me restando apenas o A22. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou fazer menos 1 elevado. Quem que é é referente a quem que eu estou falando? É o elemento A11. Então, esse é o I e o J. Então, menos 1 elevado a 1 mais 1, aqui é 1 mais 1, tá? Vezes o determinante que ficou aqui do elemento, que aqui é quem? O menor complementar relativo a esse elemento A11, certo? Aí, como aqui 1 mais 1 dá 2, então vai ficar menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, todo número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Então, isso aqui vai dar 1, e 1 vezes o A22 é o próprio A22, certo? Vamos pegar um exemplo numérico que vai facilitar mais para entender, sem ser uma matriz generalizada. Assim, podemos determinar a matriz dos cofatores. Ah, isso daqui, ó, é a matriz dos cofatores, quando a gente coloca barra lá em cima. Matriz dos cofatores. Então, vamos pegar um exemplo numérico. Vamos ver se tem algum aqui, né? Não tem nenhum exemplo numérico, mas eu vou pegar um exemplo numérico aqui. Ó. Vamos supor que eu tenho uma matriz A. Ponto, uma matriz A. Vamos pegar uns elementos aqui aleatórios, tá? 2, menos 1, 0 e 3. Essa é a minha matriz A, certo? Aí agora eu quero calcular o cofator. Vou pegar aqui o cofator desse elemento aqui, do 3. Lembrando que é bem específico. A gente calcula o cofator específico de um elemento. Então, quem é esse elemento? Em que posição que ele está? Ele está na segunda linha, segunda coluna. Então, esse elemento aqui, ele é meu A22. Então, eu vou fazer o quê? O cofator
do elemento A, 2, 2, certo? Como que vai ficar isso? Menos 1. Sempre menos 1. Elevado. Aí eu vou olhar aqui a linha e a coluna. A2 mais 2, certo? Vezes o menor complementar desse elemento. Quem é o menor complementar? Eu vou eliminar essa linha e essa coluna. Me restou apenas o 2. Então, é o determinante do que resta. Então, eu vou pegar o determinante agora. Vezes o determinante dessa matriz ficou unitária, 2. Quem que fica isso? Menos 1 elevado. 2 mais 2 é 4, ou seja, é par. Se é par, fica positivo. Todo número negativo elevado ao expoente par se torna positivo. Vezes o determinante dessa matriz unitária é o próprio 2. Então vai ficar, aqui dá 1 positivo, certo? 1 vezes 2 vai ser o próprio 2. Então é isso. Eu posso ir calculando, eu posso montar uma matriz apenas dos cofatores. Como que seria representada? Nesse caso, se a matriz é chamada de A, ela seria uma barra aqui em cima. Eu teria que fazer o cofator de um por um desses elementos para montar. Eu já achei o cofator relativo ao A22, então já sabemos que aqui é 2, certo? Porque o cofator do elemento 3 deu 2. Eu teria que fazer a mesma coisa para esse elemento, mesma coisa para esse e para esse, certo? É só isso, pessoal, não tem segredo nenhum. Deixa eu apagar aqui. Agora vocês vão para as atividades que vocês têm que fazer, que vão estar lá na plataforma. Quais são essas atividades? Vamos lá. Lembrando que quando eu estou fazendo uma matriz de terceira ordem, quando eu elimino, deixa eu pegar aqui, ó. Vamos supor que eu estivesse fazendo o cofator desse cara aqui, um exemplo hipotético, tá? Vamos supor que eu estou fazendo o cofator desse cara. Quando eu vou achar o menor complementar dele, eu vou eliminar a linha e a coluna. O que me resta? Vai me restar uma matriz de ordem 2. Aí eu tenho que fazer o determinante dela. Aí vai ser diagonal principal menos diagonal secundária, certo? Não se esqueçam disso. Parece complexo, mas é bem facinho. Então agora, o que vocês vão ter que fazer de exercício? Eu coloquei só 3 exercícios, bem facinho, tá? Então o que vocês vão fazer aqui? Calcule o valor dos elementos das seguintes matrizes. Então, primeira coisa que você vai fazer, calcular o valor dos determinantes, dos determinantes dessa matriz. Eu tenho a A e a matriz B. Aqui na matriz A, o que você vai fazer? Está pronto. Eu vou fazer esse vezes esse, menos esse vezes esse. Lembrando que 0,3, com a barrinha aqui em cima, isso é uma dízima periódica. Ou seja, isso é 0,333 até o infinito. Para facilitar, eu prefiro trabalhar isso como fração. Ou seja, isso nada mais é que 1/3, tá? É apenas uma forma diferente. E esse número aqui é 1/3. Fica mais fácil vocês trabalharem com 1/3. Então vai ficar meio vezes 8 menos 3 vezes 1/3. Olha que fácil. Quanto que é 3 vezes 1/3? Dá para fazer de cabeça aí, ó. Bem simplesinho. Bom, a B, depois que vocês fizerem esse determinante, vocês vão para B. A B você vai ter que montar a matriz. Ela não foi dada pronta. Mas eu sei que é uma matriz. Deixa eu pegar, mudar de cor aqui. Eu sei que essa matriz, aqui, ó, essa da B, tá? Ela é de ordem 2 por 2. Então, eu pego a forma generalizada lá. A11, A. Aqui, ó, primeira linha, segunda coluna. Aqui, segunda linha, primeira coluna. E aqui, segunda linha e segunda coluna. Então, quem são os elementos dela? Dessa matriz de ordem 2. Eu passo aqui pela formulinha. O A e o J nada mais é que I mais J. Então, aqui vai ser... Quanto que é I mais J nesse caso? 1 mais 1? 2. Aqui, 2 mais 1? 3. Aqui, 1 mais 2? 3 também. 2 mais 2? 4. Pronto. Você tem a matriz montada, calcule o determinante dela, diagonal principal menos diagonal secundária, ok? Então, esse é o B. Agora, vamos lá para o exercício 2. No exercício 2, você vai fazer o seguinte, calcular o valor de x. Eu quero o valor de x, certo? Na igualdade, lembrando que quando tem a barra aqui, já estamos falando determinante.
Então, se eu faço aqui, ó, uma barra, tem uma matriz lá dentro. Eu estou falando que isso é igual a alguma coisa. Vamos supor que isso aqui é igual a 15, um exemplo hipotético. Eu estou querendo dizer que o determinante dessa matriz é 15. Então, isso é uma equação. Então, o que vocês vão fazer aqui? Resolver a equação. O determinante é para dar zero. Eu sei, então, que esse vezes esse, menos esse vezes esse, tem que dar zero. Ou seja, 3x vezes, parêntese porque é mais de uma coisa, x mais 3, isso menos a secundária, 3 vezes o 4, isso tem que dar zero, certo? Então é só resolver, encontrar o valor de x, deixe todos os cálculos, ok? No caderno. E, por fim, o último exercício, não menos importante, determinar a matriz formada pelos cofatores. Aqui eu quero todos eles, tá? Dos elementos da matriz. Então você vai fazer o cofator referente a esse, vai fazer todo o cálculo lá. Vai eliminar essa linha, eliminar essa coluna, achar o menor complementar, multiplicar por menos 1 elevado a i mais j. E aí você fez desse, aí vai para o próximo. Depois você vai fazer o referente a esse. Não tem ordem, pode fazer a ordem que vocês quiserem. Mas cada um desses elementos tem um cofator. Então você vai determinar a matriz formada, vai ser barrinha aqui, pelos cofatores de cada um. Então nessa posição tem o seu cofator, você vai descobrir ele e vai pôr ele aqui. Vai descobrir o referente a esse, pôr ele aqui, ok? Sair daqui, voltar aqui, sair daqui. Bom, pessoal, era isso. Eu espero que não tenha ficado muito longo. E qualquer dúvida de vocês, eu estou à disposição, ok? Só mandar aquele WhatsApp que eu respondo para vocês, beleza? Então, um abraço e até mais. Tchau!